Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Sejam muito bem-vindos ao programa Aprendendo a Palavra. E aí, queridos ouvintes, vamos aqui na sua hora do almoço trazer para você uma bênção através do conhecimento da Palavra de Deus, ok, pessoal? Vocês vão ver que esse conhecimento, essa palavra ministrada, vai proporcionar a vocês um crescimento espiritual e algo de sobrenatural vai acontecer na sua vida. Porque o nosso querido apóstolo Paulo, falando lá na palavra de Deus, ele nos garante que o Evangelho é o poder de Deus. Então, tenha certeza de que tudo que você está aprendendo conosco aqui, de segunda-feira até quinta, toda semana, sempre nesse horário do almoço, do meio-dia às 14h, tenha certeza que isso é para abençoar a sua vida, para que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus opere na sua vida, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito interessante, queridos, que é: o que será que vai acontecer conosco quando estivermos diante do trono de Deus, hein? O que você acha, ouvinte, que vai acontecer? Você já parou para pensar nesse dia onde cada um de nós estará diante do trono de Deus? Será que isso é verdade? O que será que a Bíblia nos ensina a respeito disso, hein? A respeito desse grande momento. Então, esse é o nosso tema todo especial. Tá certo? A gente vai ver que todas as pessoas que já viveram na Terra e que ainda viverão, não é? Porque a gente ainda não sabe quando esse acontecimento vai realmente ocorrer, né? Então a gente não sabe, a gente vai entender por quê. Mas o que nós sabemos que a Bíblia nos revela é que todos terão que comparecer, viu, queridos? Um a um de cada vez, diante do trono de Deus, para que toda a nossa vida seja ali devassada, seja aberta, meus queridos, seja exposta diante de Deus, diante dos anjos que ali estarão, diante do Senhor Jesus Cristo, que está ali assentado à direita de Deus Pai, não é? Então o Filho, a Palavra, que também é Deus, estará ali, o Espírito Santo também estará. E a nossa vida, queridos, ou seja, tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo será exposto ali, não ficará nada oculto, né? Por isso que a palavra de Deus nos ensina que não há nada em oculto que não seja revelado. E depois dessa exposição, queridos, haverá então um julgamento. Então isso é o que a Bíblia chama do juízo de Deus. Então nós vamos ver isso. Se você aí está com a sua Bíblia, você vai poder abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Então veja aí na sua Bíblia. É o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Você vai abrir lá nesse livro. Você pode ir no índice da sua Bíblia para ver em que página está, não é? Novo Testamento, lá no finzinho. No Apocalipse, no capítulo 20, que já é no finzinho do Apocalipse também, já pertinho do final da Bíblia. Então, capítulo 20, nós vamos ver os versículos de 11 até 15. Veja aí comigo. Acharam aí na sua Bíblia? Achou? Vou repetir.
livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 ao 15. O título que tem aqui na minha Bíblia desse trecho é assim: O Juízo de Deus. Olha só que bacana. Algumas Bíblias têm título, outras Bíblias não têm título. O título ele não faz parte da escritura bíblica. Isso foi apenas as pessoas que organizaram, que para facilitar a nossa leitura colocaram o título. Mas o que importa mesmo é o que tem nos versículos, ok? De 11 até 15. Então eu vou começar a ler e a gente vai lendo junto. Veja aí na sua Bíblia também. Diz assim a palavra de Deus: Vi um grande trono branco. Isso aqui, queridos, quem escreve isso, quem recebeu essa revelação... Primeiro, uma coisa interessante antes de nós lermos. Vocês sabiam que a palavra Apocalipse, muita gente tem medo, não é? Relaciona com o fim do mundo, não é? Com o fim das coisas, tudo sendo destruído. Mas a palavra, ela tem uma origem grega que quer dizer revelação. Então, Apocalipse quer dizer revelação. Então, é a revelação de Deus para aqueles que estão servindo, que já decidiram entregar o governo de suas vidas a Jesus Cristo. Então, isso é uma dica, meus queridos, para que você não fique preocupado, para que você não fique pensando, poxa vida, lá no Apocalipse tem o fim do mundo. Saiba de uma coisa, essas revelações que nós vamos ver aqui, elas não foram deixadas por Deus para nos assustar. Você entende, meu querido? Ela não foi deixada por Deus para nos fazer medo, para a gente ter medo. Porque Deus é um Pai muito amoroso. Ele não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer que a gente o ame. Então, essas revelações que nós vamos ler aqui, elas foram deixadas por Deus com todo o carinho que Ele tem por nós, para que a gente saiba exatamente o que vai acontecer nesse dia do julgamento. Você não gostaria de saber, querido ouvinte? Porque a gente sabendo, o que a gente pode fazer? A gente pode se preparar, não é? A gente pode aprender como é que a Bíblia diz para a gente se preparar, para que a gente não seja pego de surpresa. Você concorda comigo que isso é uma coisa boa que Deus fez por nós, né? Então vamos ler. Então o apóstolo João recebeu essa revelação como? Deus deu ao apóstolo João uma visão mesmo, assim, uma coisa real, uma visão ali mostrando como será esse grande dia, né? Já mostrando a João no futuro como esse grande dia iria acontecer. Então veja que coisa linda, né? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou começar a ler agora. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha, a visão de João aqui de Deus, né? Seguindo agora o próximo versículo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Você está imaginando essa cena, querido ouvinte? Está imaginando o João dizendo: vi também os mortos, os grandes, quer dizer, as pessoas que foram grandes aqui na terra, não é? Tiveram muitas condições, muitos recursos, fizeram grandes coisas, mas também ele viu os pequenos. Aqui não é os pequenos em estatura, não. São os pequenos, as pessoas que não tiveram tanto assim, que não fizeram tantas coisas assim. Então, tanto os grandes quanto os pequenos foram postos em pé diante do trono. Olha só. Aí o apóstolo João segue dizendo assim: então se abriram livros. Olha aí, livros. Vários livros, né? Pelo que o apóstolo João está dizendo. Vamos seguir adiante. Ele diz assim: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Veja aí na sua Bíblia que livro da vida está escrito com letra maiúscula. Então a gente percebe aqui que se trata de um livro diferente. Se trata de um livro especial, né? Você vê que o versículo diz assim: então se abriram livros, quer dizer, vários livros.
Essa palavra livros, ela não está com letra maiúscula. Então são livros que não têm a mesma importância desse outro livro, quando ele diz assim: ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Olha só, então esse livro da vida tem alguma coisa de especial nele, né? Tem algo de diferente nele. Então, vamos ver isso mais adiante. No próximo versículo ele diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha lá. Conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui, queridos, a gente observa que esses livros, né, que se abriram, na verdade são os livros onde estão registradas as nossas obras. Olha aí. E o que é obra, pastor? O que quer dizer aí com obra? Obra, queridos ouvintes, quer dizer tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós dissemos. Então, são as nossas obras. Então, saiba que todas as coisas que a gente faz, que eu faço, que você faz, desde que você acorda de manhã até você ir dormir de noite, tudo isso está lá registrado nos livros das nossas obras. Olha que interessante. Cada pessoa tem lá o seu conjunto de livros, né, onde vai sendo registrado tudo. Que coisa linda. Imagine isso, João ter escrito essa palavra como ele escreveu por volta do ano 90, do ano 90 e pouco depois de Cristo. E agora nós estamos em 2016. Quer dizer, João escreveu isso há mais ou menos 1920 anos atrás. Imagine João dizendo que cada pessoa teria livros onde seriam registrados todas as obras da pessoa aqui na Terra. Eu acho que na época o pessoal deve ter dito a João: você tá maluco, né? Como é que vai ter livro para escrever tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa disse, né? Como é que pode? Mas a gente esquece que como o nosso Deus é poderoso, não é? Como ele mora no mundo espiritual, ele é espírito, então lá não há limitação física, né? Naquela época, livros eram escritos na pele de carneiro, eram escritos em folhas entrelaçadas, o papiro, então era difícil escrever um livro, era muito volumoso. Hoje em dia, o próprio ser humano, já que Deus deu entendimento ao ser humano, o ser humano inventou o computador, não é? Você tem um computador na sua casa, ouvinte querido? Ou você, por acaso, usa um computador no seu trabalho? Você já imaginou, já viu lá quanta coisa cabe no computador, não é? Quantos textos contando histórias, não é? Muita coisa. E na internet, hein? Já pensou o YouTube? Quantos vídeos tem ali, não é? Bilhões e bilhões de vídeos. As pessoas todos os dias mandam vídeos para o YouTube, seus passeios, de palestras, de aulas. Imagina quanta coisa tem registrada ali. Então hoje a gente já vê como é possível até para o ser humano registrar boa parte de sua vida, né? Imagine para Deus como é possível para Deus registrar tudo que a gente faz na nossa vida, né? Então, fantástico. Então aqui está dizendo que, vou ler de novo, viu, queridos? O versículo que nós estávamos diz assim: e foram julgados, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha lá. Então esses livros vão mostrar nossas obras, né? Segue aqui a palavra: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E aí de novo a Bíblia fala: e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Eita! Será, queridos, que nós teremos obras suficientes para a gente ser absolvido nesse julgamento? O que você acha, hein, querido ouvinte? Querida ouvinte? Você acha que nós, diante de Deus, abrindo-se os livros da nossa vida com as obras nossas, será que alguém nesse mundo vai ter obras suficientes para ser absolvido? Boa pergunta, né? Nós vamos
Nós vamos responder essa pergunta, viu, ao longo do programa de hoje. Não perca não, fique ligado que você vai ver essa resposta, né? Segundo a Bíblia aqui nos orienta. Então, seguindo adiante, a Bíblia segue dizendo assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha lá. A morte e o inferno, quer dizer, o inferno, que é o local para onde as pessoas que morreram sem ter comunhão com Deus, as pessoas que morreram sem receber o presente de Jesus, sem entregar o governo de suas vidas a Jesus Cristo, segundo a Bíblia, essas pessoas, embora Deus fique triste com isso, Deus não se agrada disso, a gente vai ver já já, mas infelizmente essas pessoas vão passar por esse juízo do inferno, e o pior é que a morte, diz aqui a Bíblia, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha, quer dizer, se o inferno já é um lugar ruim, imagina isso ser lançado no lago de fogo, né? Um lugar pior ainda. E aqui a Bíblia diz: esta é a segunda morte. Continuando aqui a Bíblia. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha lá. Como é isso, pastor? Segunda morte. Bom, a primeira morte, queridos, é a morte do nosso corpo, não é? A gente nasce, cresce, vive aqui o nosso tempo na Terra, chega um tempo que o corpo morre, né? Seja por que motivo for, o corpo morre, e aí essa morte da nossa carne, do corpo, é chamada de primeira morte. Então, essa segunda morte aqui, o lago de fogo, já é a morte que significa a morte como resultado do julgamento de Deus já no céu. Então, a Bíblia ensina que essa segunda morte é a morte eterna, quer dizer, é a separação de Deus eternamente, onde o espírito da pessoa e a alma, lembra que o espírito é a nossa parte de Deus, quem nós realmente somos, né? E a alma é a nossa inteligência, nossas memórias, nossas emoções, nossa consciência, né? Tudo que a gente aprendeu. Então essa é a segunda morte, o lago de fogo. E agora, queridos, para encerrar esse trecho, é que vem a parte que mais nos interessa, que é importante para a gente. Você já viu aqui Deus narrando, né, como é que vai ser, e agora vem uma parte interessantíssima e diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha lá, queridos. Olha só. Eu vou ler de novo para você. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui está, mais uma vez, citando o livro da vida com letra maiúscula. Veja aí na sua Bíblia, livro da vida com letra maiúscula. O que diz a Bíblia aqui, queridos? Se a gente não for, se o nosso nome for procurado lá no livro da vida e não tiver inscrito lá, a pessoa então será lançada para dentro do lago de fogo. Olha só. Que situação, hein, queridos? Então, e agora? Como é que a gente reage diante de uma informação dessa, não é? Deus aqui ele está revelando para nós que existe um julgamento, existirá o dia de prestar contas a Ele, não é? A gente já aprendeu aqui em outros programas que todo mundo presta contas a alguém, não é? Hoje na nossa terra, né? O filho presta contas ao pai, o pai presta contas ao chefe no trabalho, não é? Se a pessoa é empresária, tem seu próprio negócio, presta contas ao cliente, não é? Porque se atender mal o cliente vai embora. Então o cliente aqui é o patrão do empresário, não é? Presta contas aos funcionários, não é? Tem que pagar os salários. Então todo mundo presta contas a alguém nessa terra. Então com Deus, queridos, não vai ser diferente. Vai ter um dia que a gente vai chegar diante dele e vai estar sozinho, nós e Deus, sem ninguém para nos ajudar do lado, um pai, uma mãe, um amigo, para falar a nosso favor, queridos. Nesse momento, só as nossas obras é que poderão falar a respeito de nós. E aí? E aí a pergunta que vem é: ô pastor,
está dizendo aí que quem não foi inscrito no livro da vida vai ser lançado então fora, longe da presença de Deus, né? Lá no lago de fogo. Pastor, me diga então, o que eu faço para que o meu nome seja inscrito no livro da vida? E aí? Essa é a pergunta, né, que a gente tem que fazer. O que nós vamos fazer para que o nosso nome seja escrito no livro da vida? É isso que eu quero saber. Não é assim que você está pensando agora? Porque se isso que está escrito aqui na Bíblia é verdade, eu preciso saber. Eu creio, irmãos, eu creio, queridos ouvintes, que isso é verdade, que isso é a palavra de Deus. Então eu preciso saber, você também, como que a gente inscreve o nosso nome no livro da vida. Vamos ver isso, mas daqui a pouquinho, depois de um intervalo, vamos ouvir agora um louvor maravilhoso para a gente já entrar na presença de Deus, continuando aqui na presença de Deus, já buscando esse louvor, buscando essa proximidade com Deus para Ele poder nos abençoar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí não, continuando esse tema tão importante, tá certo? Fique por enquanto na graça e na paz do Senhor. Até daqui a pouco. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos irmãos, estamos de volta, glória a Deus. Você ouviu esse louvor maravilhoso. E nós estamos de volta aqui no nosso tema de hoje, que é Diante do Trono de Deus. Nós lemos aí Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o 15, e ali nós vimos coisas maravilhosas, o detalhe, né, a riqueza de detalhes com que o apóstolo João vai narrando a visão que Deus deu para ele de como vai ser o dia da prestação de contas, né? O dia em que nós estaremos diante do trono de Deus, eu, você, todos nós estaremos, segundo a Bíblia diz, todos serão ressuscitados para comparecer diante do trono de Deus, e ali seremos nós, Deus e as nossas obras. Está escrito aqui na Bíblia que existem livros lá no céu onde nossas obras, o que são as nossas obras, né, queridos? Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que dizemos, tudo isso está sendo registrado então lá nos livros de Deus. E o trecho aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, termina aqui dizendo que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós terminamos aqui o bloco anterior com essa pergunta, não é? Como faço para inscrever meu nome no livro da vida? É isso que eu quero saber, pastor. Eu não quero de jeito nenhum ser lançado para dentro do lago de fogo. Eu não quero ficar longe da presença de Deus por toda a eternidade. Eu quero, pelo contrário, eu quero escrever meu livro, meu nome, não é? No livro da vida, esse livro da vida que aparece na Bíblia com letra maiúscula, não é? Indicando aí que é um livro especial, né? Então vejam que interessante, durante o nosso julgamento, cada um, né, naquele momento as nossas obras elas vão ser expostas, né, durante esse julgamento. E aí, meus queridos, nós não teremos nenhuma chance de não sermos condenados por elas, pelas nossas obras. Não tem como.
pois o que será exposto é um conjunto terrível de mentiras, de desejos errados, de mágoas, coisas que nós praticamos, né, queridos? De infidelidades para com os homens, infidelidade com Deus, bebedices, embriaguez, né? Desejo desenfreado, aquele desejo sem controle, não é? Aquela desejo por coisas erradas, ou mesmo coisas certas, mas desejo demais, né? Sensualidade, eita, que hoje o mundo está numa sensualidade só, né? O homem e a mulher supervalorizando o corpo, não é? E sem mais compromisso, né? Todo mundo só na sensualidade, inveja, não é? Imagina só, né? A gente inclusive já sabe que essas coisas que nós estamos falando, nós aprendemos isso em programas passados, são as obras da carne, não é? As obras que a natureza humana ela tem a tendência de praticar essas obras, né? Tem uma inclinação para isso. Então, algumas pessoas praticam tudo isso, certo? Outras pessoas praticam só algumas dessas coisas. O problema é que o padrão da lei de Deus, o que Deus exige para nós, em termos de comportamento, em termos de obediência, é um padrão muito alto, viu, queridos? Então, as nossas obras, se a gente comparar as nossas obras com o padrão que Deus exige, aí é condenação certa, viu? Aí, olha, vou lhe dizer uma coisa. Aí você pode até estar pensando aí, mas pastor, vem cá, será que nesses livros não vai aparecer nada de coisas boas que a gente fez? Será que só vai aparecer coisa ruim, né? Bom, certamente que vai ter as coisas boas, sim, meus irmãos, que vocês fizeram, que eu fiz, certamente. Para alguns, vai ter páginas e mais páginas escritas de coisas boas, né? Isso certamente vai ser muito bom. Só que o saldo final, queridos, vai ser sempre insuficiente. Porque, para você ter uma ideia, né? Há uma passagem, para você ter uma ideia do padrão de Deus, do que Ele exige. Tem uma passagem bíblica que ensina que aquele que odeia a seu irmão, veja, aquele que odeia seu irmão, você já odiou alguém, ou você hoje odeia alguém? Pois olha o que a Bíblia diz a esse respeito, diz que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Olha aí, que coisa. Veja isso, você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, não é o Evangelho de João não, tá gente? É a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 15. Abra aí para você ver. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Olha. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Olha aí. Já pensou, mas pastor, eu não sabia, quer dizer que só eu odiar uma pessoa, para Deus é como se eu fosse um assassino, pastor. É isso que a Bíblia está nos dizendo, queridos. Então veja aí como é alto o padrão de Deus, né? É mesmo muito alto, né? Quantas pessoas, pense aí na sua vida, quantas pessoas você já assassinou, eu já assassinei, espiritualmente falando, né? Quando a gente olha para esse versículo, né? Quantas pessoas a gente já odiou, quantas pessoas a gente já sentiu tanta raiva, né? Então a Bíblia diz que a gente é como se fosse um assassino, né? Você veja que é uma coisa, né? A gente às vezes quer fazer o bem, mas acaba escorregando e fazendo o mal que a gente não queria. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, ele narra muito bem essa agonia que a gente está falando, usando a própria vida dele como exemplo, né? Então, e olha que o apóstolo Paulo foi um homem de muita santidade, né? Um homem que procurou viver ali servindo a Deus, separado do pecado, né? Um homem santo. Como a gente aprendeu nos programas passados, nós também podemos ser santos, né? Separados do pecado, né? Ele viveu em santidade, né? Como toda aquela pessoa que aceita o governo de Jesus na sua vida, né? E ele foi bastante usado por Deus para escrever quase a metade do Novo Testamento. Mas veja só o que ele fala
Se você abrir aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, abra aí para você ver. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, encontrou aí, é Novo Testamento, tá, gente? Carta de Paulo aos Romanos, ou então simplesmente Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 24. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus, ó. Paulo falando sobre ele, veja só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, no corpo dele, né? Na minha carne, não habita bem nenhum. Olha Paulo falando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha lá. Que coisa, hein? Olha o apóstolo Paulo seguindo aqui. Ele diz assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha lá. Apóstolo Paulo falando aí quando o pecado habita dentro da pessoa, né? Quando a pessoa não botou o pecado para fora e quando a pessoa não deu ainda uma ordem de despejo para o pecado, né? E não botou o Espírito Santo no lugar, né? Então, olha, o pecado que habita em mim. Mas Paulo já tinha feito isso, já tinha tomado essa decisão, né? Pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ele diz: o pecado que habita em mim. Aí ele vai seguindo dizendo: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha. E ele segue: porque no tocante ao homem interior, quem ele era por dentro, né? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, ou seja, no corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha aí, aquilo que a gente falou em programas anteriores, se lembram daquela guerra que há entre a carne e o espírito, né? Um guerreando com o outro. Então, o espírito querendo buscar a Deus, querendo fazer o que é certo, conforme a palavra de Deus, e a carne com seus desejos, né? Querendo levar a gente para o outro lado, essa guerra que existe, né? Aí o apóstolo Paulo termina com uma frase espetacular, ele diz assim: desventurado homem que sou, e faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Olha, uau, hein? Que agonia, hein, queridos, do apóstolo Paulo. E agora, hein? Essa pergunta que ele fez: quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem vai fazer isso? Quem será? Será que é uma pessoa? Será que é a gente mesmo? Quem? Veja que o próprio apóstolo Paulo nos dá a resposta sobre essa pergunta no versículo seguinte. Se você for ler o versículo 25, Romanos capítulo 7, versículo 25, o apóstolo Paulo chegou até o versículo 24 naquela agonia, não é? Reconhecendo que ele era pecador, reconhecendo que ele queria fazer o bem, mas acabava fazendo mal por causa do pecado, né, que morava nele. E aqui no versículo 25, no 24, ele chega agoniado perguntando: quem me livrará do corpo desta morte? E aí no 25, versículo 25, ele mesmo responde, dizendo assim, ó: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que beleza. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eis aqui a resposta. Quem nos livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo está dizendo: graças a Deus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos foi dado por Deus para nos livrar do corpo dessa morte. E aí ele segue dizendo: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos diz aqui quem é que nos livra dessa situação. E aqui, queridos, mais um pouquinho na frente, você está aí no livro na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, né, versículo 25. Vá um pouquinho mais para frente, no capítulo 8, logo no comecinho do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Veja só a complementação dessa resposta da pergunta que o apóstolo Paulo fez. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Aí ele mesmo responde, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Só que no capítulo 8 de Romanos, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo ele vai bem mais em detalhes a respeito disso. Ele diz assim, ó, vou ler para você. Achou aí na sua Bíblia? Romanos capítulo 8, versículo 1 a 4. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita, glória a Deus, ó. E ele segue dizendo, porque a lei do Espírito da vida, Espírito aqui está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, né? Diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha aí quem nos livrou. Vou repetir, porque a lei do Espírito da vida, que é o Espírito Santo, a lei do Espírito Santo, em Cristo Jesus, ou seja, através de Cristo, né? Em Cristo, quando Jesus fez aquele sacrifício, morreu por nós, e o Espírito Santo fez ele ressuscitar, mesmo ele não tendo pecado, né? Ele pagou o preço no nosso lugar. Então diz aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, né? E aí segue dizendo aqui, porquanto o que for é impossível à lei... Bom, eu vou parar aqui, não vou ler esse próximo versículo não. Eu quero que você guarde essa palavra que eu li até agora. Vou repetir, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha lá. Oba, 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 ufa, hein, pessoal? Obrigado, Jesus, por o Senhor ter se esvaziado aí da sua condição de Deus. Obrigado pelo Senhor Jesus ter vindo à terra como um homem, não é? Como um de nós, por ter nascido de uma mulher, por ter vencido todas as tentações e cumprido a lei de Deus, que é de tão alto padrão, né? De tão alta exigência. Jesus cumpriu sem ter nenhum pecado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Mesmo sendo inocente, o Senhor recebeu todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, conforme a Bíblia ensina. Obrigado, Jesus, por ter sofrido a condenação no nosso lugar. Que maravilha. Obrigado por ter ressuscitado, Jesus, e vencido a morte. E por último, Jesus, obrigado por ter dado para quem quiser aceitar esse mérito, essa conquista do Senhor Jesus. Tudo, queridos, que Jesus conquistou, o mérito de Jesus naquela cruz, mesmo sendo inocente, morrendo em nosso lugar, tudo aquilo que ele conquistou na cruz e vencendo a cruz, ele nos entrega de presente, para que através do mérito dele a gente consiga ser salvo. Olha aí, que beleza. Ele tomando o nosso lugar e fazendo o sacrifício no nosso lugar, pagando uma pena que ele não era culpado. Os culpados éramos nós, não é? Então, queridos, por isso que quando nós estivermos diante do trono de Deus e quando forem abertos aqueles livros e quando a nossa vida for toda exposta, toda aberta, vai chegar uma página desse livro que vai narrando a nossa vida, né? Vai chegar um dia, se você já tomou a decisão de entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo,
Então, na hora que for passando a sua vida e mostrando tudo de errado, tudo de bom também, né? Tudo de errado que a gente fez. Mas vai chegar um dia, se você já tomou essa decisão, quando chegar na página daquele dia, vai estar lá, dizendo, ó, nesse dia aqui, o João, a Maria, o José, o Carlos, você que está me ouvindo aí, e já tomou essa decisão. Nesse dia aqui, ela decidiu entregar totalmente o governo de sua vida a Jesus. Olha só, você resolveu realmente nesse dia se esvaziar também da sua própria vontade, pegar o livre-arbítrio que Deus lhe deu de presente e devolver para Deus, dizer, Deus, eu estou aqui, eu decido devolver ao Senhor o livre-arbítrio, que o Senhor agora dirige a minha vida, cuida da minha vida, porque eu creio que o Senhor sabe mais do que eu, que o Senhor quer o meu bem e saberá dirigir a minha vida melhor, né? Então, se você tomou essa decisão, nessa página do livro vai estar registrado que você disse sim para Jesus. Você aceitou que Ele passasse a ser o Senhor da sua vida. E fazendo isso, Ele se tornou também o Salvador da sua vida. Olha que bonito. Então, a partir desse dia, a sua vida, a Bíblia ensina que ela vai ser coberta com o sangue que Jesus derramou na cruz. Ou seja, espiritualmente falando, o sangue que Jesus pagou ali no nosso lugar, ele vai ser como se fosse o seu sangue derramado, como se você tivesse pago. Ou seja, ele pagou para a gente, né? E a gente recebeu a conta paga. Olha só, paga pelo Filho amado do Pai. Então, nesse dia maravilhoso, Jesus, assim, o papaizinho querido, o nosso papai do céu, nosso Deus maravilhoso, nosso Yahvé poderoso, todo-poderoso, ele não resistirá a ver que você aceitou os méritos de Jesus e vai permitir que Jesus lhe diga essas palavras aqui. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Olhem, anote aí no seu caderninho. É Novo Testamento, Mateus, capítulo 25, versículo 34. Diz assim: então dirá o rei aqui é Jesus, aos que estiverem à sua direita, olha, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, eita, queridos, glória a Deus. Você quer ouvir essa palavra, meu querido? E você, meu querido ouvinte, você quer que Jesus olhe para você e lhe diga essa palavra? Eu vou repetir, viu? Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, quer dizer, venham, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha lá, que coisa maravilhosa, né? Então, vejam, queridos, como nesse dia que você decidiu, vejam como é importante essa decisão, querido. Você que ainda não conhece a Jesus, não tomou essa decisão, veja que é nesse dia que o nosso nome, quando a gente toma essa decisão de entregar o governo da nossa vida a Jesus, é nesse dia então que o nosso nome é inscrito no livro da vida. Olha que coisa linda, hein? Glória a Deus. Olha, eu vou deixar você aí ouvindo um louvor agora para você dar glória a Deus, você comemorar essa maravilha que Jesus fez por nós. E já já a gente volta, tá certo? Falando um pouquinho mais sobre o julgamento, sobre estarmos diante do trono de Deus, né? Você vai se maravilhando aí nesse louvor, adorando a Deus e agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele nos deu, tá bom? Daqui a pouquinho então a gente volta. Fiquem na paz de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida.
De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, glória a Deus, estamos aqui de volta. E aí, hein? Que maravilha termos estudado até aqui o que vai acontecer diante do trono de Deus, né? Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui no nosso programa Aprendendo a Palavra, que é trazido aqui pelo nosso Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E que maravilha o que nós aprendemos até agora, não é? Glória a Deus! Quando foi dito aqui que quando a pessoa toma a decisão de se entregar a Jesus Cristo, ou seja, de entregar o governo de sua vida a Jesus, o nome então dessa pessoa, ele é inscrito no livro da vida, não é? Esse livro que foi aí explicado lá no livro de Apocalipse, que a gente estava lendo, né? No capítulo 20. Que bonito, né? Em grego, Apocalipse quer dizer revelação, né? Que revelação linda para nós. Agora, queridos, cabe a gente perguntar o seguinte, não é? Bom, se vai haver um julgamento, não é, pastor? Se vai haver uma prestação de contas, então vai ter aquelas pessoas que serão salvas, não é? Que serão absolvidas, e vai ter aquelas pessoas que não serão absolvidas, não é? Senão não seria um julgamento, não é? E aí cabe a gente perguntar o que nós devemos fazer, não é, para estar nesse grupo de absolvidos, de salvos. A gente já viu que com as nossas obras não adianta, não é? Então, no bloco passado a gente viu que ao entregar o governo da nossa vida a Jesus, não é? Se a gente confessar, nos programas anteriores falamos de batismo, não é? De arrependimento de pecados, se nos arrependermos, não é? Se nós entregarmos o governo das nossas vidas a Jesus, aprendemos que Ele realmente inscreve o nosso nome no livro da vida, né? Só que, e as pessoas que não serão salvas, né? Que não passarão por essa maravilha da salvação, como é que vai ser, não é? Então vamos ver isso aqui, o que a Bíblia diz a respeito, né? Para os que não aceitaram, né, esse presente da graça de Deus, porque, queridos, está escrito graça de Deus porque é de graça, não é? Jesus fez o sacrifício, né? E nós temos condição de receber esse presente, né? Então, para as pessoas que não aceitaram entregar o governo de suas vidas a Jesus, não vai aparecer então o sangue de Jesus para cobrir a vida dessas pessoas, né? E aí o nome da pessoa não vai estar inscrito no livro da vida, segundo a Bíblia, porque as obras da pessoa, o pecado, vai falar mais alto, né? Nesse caso, então, só restarão as obras da carne, né, para mostrar. E aí, é triste dizer, mas só restará a condenação. Só restará ser lançado no lago de fogo. E o que Deus chama de segunda morte, né, como nós já vimos, porque essa é a morte eterna, né? Porque essa é a separação eterna de Deus. Isso é muito triste, queridos. Por isso que é tão importante a pregação da palavra de Deus a toda criatura e em todos os lugares da terra, para que haja arrependimento dos pecados e salvação. Porque essa é a vontade do nosso Paizinho querido, do nosso Deus Pai, viu? A vontade dele é que todos sejam salvos, viu? A vontade de Deus não é que a gente vá parar nesse lago de fogo, não, porque Deus criou esse lago de fogo, não foi para nós, foi para o diabo e para os demônios. Veja só aqui, pastor, é isso mesmo, como é que isso é a vontade de Deus? Deus não criou o inferno para nós, não? Não, queridos, não era o plano de Deus que a gente fosse para lá. Veja lá, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, vá lá, Mateus, no capítulo 25, no versículo 41.
Mateus é Novo Testamento, né? O primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 25 e no versículo 41. Você conseguiu abrir? Então diz assim lá, ó, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, olha lá, as pessoas que não serão aprovadas por Deus, né? Diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Eita, apartai-vos quer dizer saiam de junto de mim, malditos. Jesus dizendo isso, já pensou? Para o fogo eterno. Olha, vou ler de novo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha lá. Olha para quem foi preparado o fogo eterno. Foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Então veja que, pela vontade de Deus, ninguém iria para esse lago de fogo, porque não foi preparado para a gente, né? E quanto tempo tem, né? A gente aqui pode pensar o seguinte: quanto tempo tem a pessoa antes desse julgamento acontecer, né? Será que depois que nós morremos, existe algum lugar que nós ficaremos onde os nossos pecados podem ser limpos, né? Através das orações de familiares, né, que ficam vivos aqui na Terra? Isso aí, queridos, tem algumas doutrinas que ensinam isso, que a pessoa morre, vai para um lugar, onde esse lugar a pessoa ficaria ali e os parentes aqui na Terra ficariam então fazendo orações, né, rezas, e aí os pecados da pessoa iriam sendo limpos, né? Mas a Bíblia não diz isso, viu, queridos? A Bíblia não fala nada a respeito desse lugar, que seria chamado de purgatório. Purgatório, né? A palavra purgar quer dizer limpar. Então, purgatório, o lugar de limpar. A Bíblia não fala nada a respeito do purgatório. E a Bíblia diz o contrário. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, você vai lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, né? Hebreus, capítulo 9, 27, versículo 27 e 28. Carta aos Hebreus, está lá no Novo Testamento, quase no finzinho lá do Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz assim, queridos: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha lá. Vou ler de novo. Hebreus, capítulo 9, se você quiser anotar, versículo 27 e 28, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, olha aí, primeira coisa aí, né? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então a Bíblia nos ensina aqui que não existe a reencarnação, não é? Nos ensina que não existe essa crença de morrer e voltar a reencarnar, não é? E morrer de novo, e reencarnar e morrer de novo. A Bíblia está dizendo: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, quer dizer, depois que a gente morre, então já vem o juízo, né, para a nossa vida, vem o momento da gente receber aí, conforme a nossa vida, né? Mas também diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, é a volta de Jesus, a segunda vez que ele virá. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha, então quando Jesus vier, essa segunda vinda de Jesus, é que vai então disparar esses eventos que a gente está vendo narrados ali no trono de Deus, né? Na segunda vinda de Jesus, todos os mortos vão ressuscitar para poderem passar e comparecer diante do trono de Deus, frente a frente com Deus, né? Veja só, né?
Que interessante isso aqui, né? Muito bem. Então, veja só outra coisa interessante, né? Por isso, queridos, que nós temos esse desejo, essa vontade de pregar a palavra de Deus, para que as pessoas tenham chance de conhecer, não é? O enorme amor de Deus por nós, né? De aceitar esse amor nas suas vidas, como muitos já fizeram, né? De ganharem essa salvação. Veja que quando nós estudamos o caráter de Deus, nós vimos lá que não é desejo de Deus que as pessoas passem por esse julgamento e sejam condenadas, né? O desejo de Deus era que realmente todos fossem salvos, né? Vocês se lembram que a gente aprendeu isso no caráter de Deus, né? Em alguns programas anteriores. Então, em várias partes, Deus mostrando que Ele é amor, em várias partes, Deus mostrando que como Ele nos ama, não é? Como Ele quer estar conosco, né? Como Ele sente prazer em cuidar de nós, né? Então é maravilhoso isso, é maravilhoso, né? O amor, não é? Que Ele, se você ver lá no Salmo 106, capítulo 1, nós vimos isso lá quando estudamos o caráter de Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha aí, que coisa linda. Lá em outro trecho, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que beleza. E aí ele vai dizer como é que Deus prova que Ele é amor. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como se manifestou? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, único do tipo, ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha a importância de vivermos, né? Através de Jesus. Nisto, segue aqui a Bíblia, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou seu Filho como propiciação. Propiciação, você já sabe, quer dizer pagamento pelos nossos pecados. Olha aí a vontade de Deus, hein? Gostaram dessa? Muito boa, né? Então, glória a Deus por esse desejo de Deus, por esse caráter de Deus de ser bom, não é? De desejar que todos sejam salvos, de desejar que todos cheguem ao conhecimento da verdade, como diz Jesus. Então, queridos, o relato desse julgamento, ele não deve lhe assombrar, não deve lhe atormentar, e nem você deve se interessar por Jesus com medo desse julgamento, porque o Pai, imagine, se você é pai, você é mãe, querido ouvinte, você é pai e mãe, você já tem um filho, você gostaria que seu filho lhe obedecesse ou se aproximasse de você apenas por medo de você, por medo de apanhar, por medo de ser abandonado, por medo de ser assassinado? Certamente não, né? Você não ia gostar disso. Você quer que seu filho se aproxime de você por quê? Você que é pai, você que é mãe. Por amor, não é? Porque ele te ama, porque ele se sente protegido ao teu lado, porque ele confia em você, confia que você vai guardar ele de todas as coisas ruins, não é assim? Com seu filho, com sua filha. Então a mesma coisa é Deus com a gente, viu, queridos? Ele quer que a gente se aproxime dele por amor, por essa confiança, por esse carinho de estarmos seguros debaixo das asas dele, tá certo? Glória a Deus por isso, né? Então, nós vamos agora ouvir alguns louvores bonitos, louvores aí para nos colocar diante do trono de Deus e ficarmos assim adorando esse Deus maravilhoso. E já já a gente volta, porque eu quero orar pela sua vida, tá bom? Não saia daí não, para a gente orar junto e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa de revelação
de como serão as coisas diante do trono de Deus, tá certo? Fique na paz de Jesus, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E você está assistindo aqui ao programa, ouvindo ao programa, Aprendendo a Palavra. Então, hoje o nosso tema foi maravilhoso. Nós estudamos sobre o que vai acontecer quando nós chegarmos ali diante do trono de Deus, quando chegar a hora da gente prestar contas a Deus da nossa vida. E foi uma maravilha, queridos. Olha, foi muito bacana, porque nós vimos aí o que o livro de Apocalipse nos revela a esse respeito. A gente sabe que a palavra Apocalipse quer dizer revelação, né? Uma palavra grega que quer dizer revelação. Então, não é para a gente ter medo disso não, viu? Não é para ter medo das revelações de Deus, porque o nosso Paizinho nos ama tanto, 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 e quer então compartilhar conosco os seus planos, as suas ideias, através dessa revelação maravilhosa que está em Apocalipse e que está em toda a Bíblia Sagrada, né? Afinal de contas, a gente acredita que toda a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia é a palavra de Deus que Deus resolveu revelar para nós. Imagine, queridos, a gente viver num mundo assim, sem destino, sem conhecer o certo e o errado. Imagine um mundo, imagine aí você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, imagine você vivendo num mundo onde não tem lugar nenhum escrito o que é certo e o que é errado, que não tem a palavra de Deus, que não tem nada escrito, e que as pessoas fazem tudo o que querem, tomam as coisas dos outros, fazem o que quiser, o que cada um achar que é certo. Você acha que um mundo assim conseguiria sobreviver por uma semana? Seja sincero. Pense aí, querido ouvinte. Pense se não houver uma referência, uma coisa assim que a gente diga, não, isso aqui eu creio que é a verdade, isso aqui eu creio que foi Deus quem revelou. Porque, olha, vamos ver essa palavra, como ela é equilibrada, como ela é justa. O amor de Deus revelado aqui em ter enviado seu Filho Jesus Cristo, ter enviado uma das três pessoas que compõem, as três pessoas que existem em um único Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, que é Yahvé, o que significa eu sou. O Filho, que é a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e aqui na terra recebeu o nome de Jesus, que significa Yahvé salva, Yahvé salvação. E o Espírito Santo, hein? A terceira pessoa da Trindade, que nos desse trio de três pessoas que juntos formam um único Deus. Imagina, hein, queridos? O Espírito Santo que vem dirigir a igreja, vem nos ensinar todas as coisas, que não deixa a gente esquecer o que Jesus falou. Então imagina só um mundo sem essa referência, sem essa direção. Seria como a gente vê em alguns filmes, né? Não sei se você já viu algum filme do cinema, onde mostra ali um mundo sem lei, sem direção, sem amor, cada um por si, na base da violência. Seria uma tragédia, queridos. Então, que bom saber que Deus estabeleceu para a gente o manual do fabricante, né? Afinal, se Jesus, se Deus é o nosso Criador, nós somos criatura, então a Bíblia é o manual do equipamento, o manual do fabricante. Então, se a gente quer saber como a gente funcionar direito, como a gente viver uma vida de qualidade aqui na Terra e uma vida de eternidade na presença de Deus, o que a gente tem que fazer? Ler o manual, não é? Quando a gente vai ligar o equipamento sem ler o manual, às vezes a gente liga errado, usa errado e acaba quebrando o equipamento, não é isso que acontece? Então, muito bom a gente ter recebido hoje essa revelação, essa instrução sobre o Apocalipse.
essa revelação aqui que nos é dada, mostrando como vai ser a nossa chegada diante do trono de Deus, mostrando os livros, né, que vão abrir todas as nossas obras, tudo que nós fizemos, pensamos, falamos. Né? Que maravilha isso, que bom saber que vai ter lá um dia, se você já tomou essa decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus, passar a viver obedecendo essa palavra, o manual do fabricante, deixando o Espírito Santo morar dentro de você. Poxa, olha, queridos, é tanta coisa que acontece quando você resolve se entregar a Jesus. A sua vida passa por uma transformação completa, você nasce de novo. É aquela tal segunda chance, viu, que todo mundo gostaria de ter, pois ela está aí à sua disposição. Basta você dizer: eu quero, Jesus, eu quero essa segunda chance, eu quero me entregar a Ti, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero viver conforme o Senhor me orientou, porque eu creio, Jesus, que o Senhor é Deus, que o Senhor sabe mais do que eu, que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor tem todo o poder. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor agora está ali sentado junto com o Pai, vivo. Oh, Jesus, diga assim para Ele: vem, Jesus, vem recriar a minha vida, vem me dar essa segunda chance. Olhe, fale com seu coração sincero, querido ouvinte. Se você está me ouvindo agora, eu queria inclusive orar pela sua vida, aproveitando esse tema de hoje. Tá? Feche os seus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus. Peço que você feche os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus em oração, assim, ó, dizendo: Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença, Te agradecendo, Pai, pela revelação do Apocalipse que nós vimos hoje. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos conta como vai ser esse momento lindo, onde nós vamos comparecer diante do Teu trono. Nós vamos ali estar diante do Senhor. Vamos ali, Senhor, conhecer o Senhor face a face. Oh, Pai, naquele momento, o Senhor nos ensinou que serão abertos os livros com toda a nossa vida, mostrando as nossas obras, mostrando, Pai, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fizemos. E aí, Senhor, será muita coisa boa, mas a maioria, Pai, vai ser coisa errada que nós fizemos, que nós caímos. Mas, Senhor, vai ter lá uma página do livro, em certa data, vai estar lá gravada: nesse dia, essa pessoa se arrependeu, reconheceu a sua condição de pecador e reconheceu que precisava de Jesus Cristo para poder apagar, eliminar esse pecado da vida dele. Reconheceu, Senhor, que precisava do sangue que Jesus derramou naquela cruz para pagar o nosso pecado. Reconheceu, Jesus, que não adiantava fazer só boas obras, que com boas obras a gente não tem condição de ser resgatado, Senhor. Mas com o sangue de Jesus, sim, crendo que Jesus veio entre nós, Deus se fez carne, morreu naquela cruz, ressuscitou, confessando, Senhor, os nossos pecados. Confesse aí, meu querido, minha querida. Diga agora a Jesus o que você tem feito. Peça perdão agora, se arrependa de sincero coração. Diga para Ele: eu quero mudar, meu Pai, eu não quero mais ser assim. Me ajuda em nome de Jesus. Diga a Ele agora, onde você está, onde você estiver. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, aceita, Pai, o clamor dessa pessoa que está agora clamando, está colocando a vida dela diante de Ti, está dizendo, está pedindo perdão, está sendo sincero, Pai. O Senhor conhece o coração das pessoas. O Senhor sabe quando a gente está sendo sincero. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu perdão alcance essa pessoa, Pai, agora. Em nome de Jesus, meu irmão, seja perdoado. Se você confessou de sincero coração, se você deseja, em nome de Jesus, se você deseja entregar agora o governo de sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora. Diga a Ele: eu entrego, Jesus,
eu entendi que vai ter um dia que eu vou ter que prestar contas, e eu entendi que as minhas boas ações não são suficientes. Eu entendi, Jesus, que por isso o Senhor teve que vir a essa terra e sofrer tudo o que sofreu, porque se as minhas obras, Jesus, fossem suficientes, não precisava o Senhor ter feito esse sacrifício. Mas não, precisou o próprio Deus descer até a terra, se esvaziar da sua condição de Deus, vir como um homem, como servo, para poder pagar o preço, sofrer no nosso lugar, mesmo sem pecado, receber toda a condenação que era para nós. Muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Obrigado, Senhor, por essa maravilha de graça que o Senhor deixou para nós. Então nós queremos isso agora, Pai. Nós queremos chegar diante do trono do Senhor e dizer, e ouvir o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É isso, Senhor, que eu quero, é isso que esse ouvinte que me acompanha agora também quer. Quer sair dessa vida de agonia, essa vida sem futuro, essa vida sem direção. E quer, Senhor, viver uma nova vida, quer ter uma segunda chance. Então receba aí, meu irmão, a salvação em nome de Jesus. Se você falou e confessou e creu em Jesus Cristo, Ele faz a obra agora na sua vida. Em nome de Jesus, receba isso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Amém, Senhor. Se você concorda com essa oração, meu querido ouvinte, diga aí amém. E diga graças a Deus. Amém. Amém, meu querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom, né? A gente fazer essa oração, a gente se aproximar do Pai, confessar para Ele as nossas falhas, não é? Os nossos erros. Isso é mesmo maravilhoso. Glória a Deus por isso. E é muito bom. Se você nos acompanhou nessa oração, se você agora aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que coisa linda isso, viu? Olha, creia que a sua vida agora foi transformada, que o seu espírito foi recriado e que você está recebendo uma segunda chance, uma chance de recomeçar. Agora é necessário que você busque a Jesus Cristo, que você busque aprender a conhecer, a ter intimidade com Jesus. Pare de conhecer Jesus só de longe, como se ele fosse um artista de cinema, que você só sabe da vida pelas manchetes dos jornais, pela televisão. Conheça, tenha intimidade com Jesus. Para isso, procure uma igreja evangélica aí perto da sua casa e vá congregar, vá aprender mais sobre a palavra, que é uma maravilha, viu? Assista no rádio os homens e mulheres de Deus pregando a palavra. Busque a Deus. Se quiser estar conosco pessoalmente também, o nosso Ministério Evangélico de Ensino Bíblico se reúne todas as quartas-feiras à noite, ali na Requinte Recepções, ali no Arruda, tá, gente? Ali de 8 da noite às 9h30 da noite. Todas as quartas-feiras. A Casa de Recepções Requinte fica ali, você no Arruda, você vindo no sentido cidade-subúrbio, passou o estádio do Arruda, é a segunda rua à direita. Chama-se Rua José Austrégésilo, número 156, tá bom? Então venha estar conosco para aprender mais sobre a palavra. Nós não somos uma igreja, não. Nós somos um ministério de ensino apenas, para apoiar você que está chegando agora, que entregou agora o governo de sua vida a Jesus, para apoiar os irmãos que estão nas igrejas, para tirar suas dúvidas quanto à Bíblia, principalmente isso. Tirar suas dúvidas, para você ficar sabendo de tudo que a Bíblia diz sem dúvida. Você ficar sem nenhuma dúvida a respeito do seu Senhor, do seu Salvador, que é Jesus Cristo, tá bom? Então fiquem na paz e na graça do Senhor e até amanhã, queridos, com seu programa Aprendendo a Palavra, tá bom? Forte abraço, fiquem na paz de Jesus.